Chiara Lubick sobre a espiritualidade coletiva. Um novo caminho. A espiritualidade coletiva. Grottaferrata, 26 de fevereiro de 1964. As focolarinas da escola. Caridade recíproca, a raiz da espiritualidade coletiva. Aquilo que hoje eu quero lhes explicar é um dos pontos da nossa espiritualidade, mas que é importantíssimo. Quase diria que é o mais importante, e é Jesus no meio. Vocês sabem que para mim, nesta época, é vontade de Deus escrever, porque um dia vou morrer. Ora, é preciso deixar as coisas exatamente como nasceram, porque mais tarde, talvez, já não existirá quem as viveu nos primeiríssimos tempos e também quem as recebeu, talvez diretamente de Deus, como pode ser o meu caso. Portanto, é muito importante que eu fale em todos os encontros, porém, ainda mais importante é que eu escreva. Por outro lado, estou percebendo que, mesmo após ter escrito, se não digo que escrevi com Jesus no meio, não é exatamente como eu gostaria que fosse escrita. Eu escrevi esta reflexão, este capítulo da nossa espiritualidade sobre Jesus no meio, porém, assim que acabar de falar com vocês, tenho a certeza de que vou corrigir alguma coisa, de modo que seja realmente Jesus em meio a nós a aprovar este meu escrito. Nos primeiros tempos, Deus nos encaminhou por uma estrada bem definida, e era o caminho do amor, o caminho da caridade. Porém, dado que eu não percorria sozinha essa estrada, mas com outras focolarinas, naturalmente, este caminho da caridade se tornou para nós caridade recíproca e passou a ser lei para nós aquele que é o mandamento novo de Jesus. Amai-vos uns aos outros, porque estávamos sempre entre nós e, portanto, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, com todos os matizes que este conceito contém. Porque amar não é brincadeira, não tem nada a ver com o amar sentimento. É tudo aquilo que diz São Paulo, a caridade tudo espera, tudo crê, tudo suporta, nunca pensa mal, é paciente e assim por diante. Portanto, devíamos nos exercitar para termos esta caridade uma pela outra, para termos o amor recíproco, que significava amar o outro como a si mesmo e vice-versa. Portanto, colocar em comum as nossas experiências, inclusive espirituais, porque o Senhor não havia dado limites à caridade, não havia dito amo o outro como a ti mesmo no plano material, partilhando as coisas de vocês, mas também no plano espiritual, desde que seja movido pela caridade que contém em si todas as outras virtudes. Por exemplo, a prudência, no sentido de que certas coisas deviam ser ditas ao confessor. No entanto, o que se podia dizer era a caridade dizê-lo e servia às outras, devia ser dito. Logo, se colocava em comum também as experiências, como ainda hoje se faz nos focolares. Nós começamos a nos amar assim e notamos que a caridade se tornava recíproca, nos levava a ir a Deus, a uma santidade não individual, mas coletiva. Isto é, a minha santidade estava ligada à santidade de Lia, à santidade de Bruna. Tanto que eu dizia, se eu morrer, mesmo que me santifique, vocês não podem me declarar santa enquanto não morrerem também, certificando-nos de que também vocês se santificaram. Poderia acontecer que uma seja santa, talvez a Natália, mas ninguém, porque as demais não corresponderam. Todavia, aquela ali possuía virtude heróica, não obstante tudo, porém estávamos ligadíssimas. Essa caridade coletiva, este caminho coletivo se manifestou de imediato e foi muito claro. E essa talvez seja a característica, não posso agora fazer uma divagação. Contudo, este coletivismo cristão, esse ou juntos ou nada quase, é uma das coisas mais importantes do nosso movimento.
Lopiano, 29 de novembro de 1994. Aos participantes das escolas. Um novo estilo de vida. Passaram-se esses 20 séculos ao longo dos quais a Igreja foi adornada com as pérolas mais preciosas de muitas espiritualidades. Basta ler o livro elaborado por Padre Fábio sobre os santos, intitulado Cristo ao longo dos séculos, que é muito interessante e ótimo para fazer meditação. Ali se vê como o Espírito Santo nunca abandonou a Igreja. Ela sempre foi plena de Espírito Santo e florescem, no decorrer dos séculos, muitas espiritualidades que têm um elemento sempre constante. É o indivíduo, é o homem sozinho que vai a Deus. Eu entendi que são todas maravilhosas. Eu iria acabar em todos os conventos dos primeiros cristãos até hoje, pelo tanto que são belas. Porém, notei que a nossa tem uma qualidade um pouco diferente. Só que aquilo que eu não sabia é, será que é a primeira vez que existe uma espiritualidade coletiva ou já existiram outras? Então, pedi a Padre Castellano, um especialista no assunto, que fizesse um estudo aprofundado. Ele é professor dessas matérias na universidade. Ele fez um estudo, primeiro para o mundo católico, para ver se existiu na Igreja Católica uma espiritualidade coletiva como a nossa. E pedi também para que pesquisasse sobre as outras igrejas, sobre os anglicanos, os evangélicos, os reformados e sobre os ortodoxos, principalmente. Também ali estudando, não se encontrou nada que se assemelhasse à nossa espiritualidade. Sempre aquelas que poderiam ser chamadas de espiritualidades individuais, mesmo se jamais são somente assim. Porque, por exemplo, esses monges rezam muito pelo mundo inteiro, por toda a humanidade, pelos pecadores, pelos doentes. Portanto, de certa forma, chegam aos outros, ou fazem muita penitência em favor dos outros, ou assistem à missa em favor dos outros. Por isso, não é jamais uma espiritualidade apenas individual. Além disso, existe o corpo místico, que é como muitos vasos comunicantes. Se uma pessoa se eleva, leva consigo todas as outras. Portanto, jamais é exatamente espiritualidade individual. Em todo caso, eu soube que existiu algo parecido com a nossa espiritualidade, sobretudo naqueles que colocavam como base de tudo o amor. Por exemplo, São Basílio, que colocou como base do seu convento o amor a Deus e o amor ao próximo. Ou Santo Agostinho, que fala muitas vezes de amor, até mesmo fala de unidade. Porém, aquilo que havia e que há, diferente de nós, é que eles descobrem o amor, que é o que forma Cristo em nós. Por isso, amam Cristo dentro de si, querem desenvolver este Cristo e surge uma espiritualidade em que se procura construir um castelo interior. Eles também amam Cristo no outro, por exemplo, no pobre, no doente, no preso, e surge uma espiritualidade para a caridade. O que falta é pensar que, se Cristo está em mim e Cristo está no outro, Cristo pode estar entre nós. Se a Trindade está em mim e está no outro, pode se estabelecer entre nós. E podem se estabelecer relacionamentos trinitários. Isso não existe, nem de longe. Houve alguém que arriscou dizer algo. Por exemplo, Santa Clara de Assis vivia o amor recíproco no seu convento. E como São Francisco, quando viu Jesus, aquele jovenzinho no meio deles, que falava de Deus a eles, frades, naturalmente havia o amor recíproco, mas eram episódios, momentos. Nunca é o amor recíproco até a unidade que se tornou como estilo de vida. Para nós, ao invés, é o estilo da nossa vida, o amor recíproco até a unidade. Esta é a diferença. Essa espiritualidade coletiva não surgiu de repente, sem que ninguém esperasse. Estava no ar. Os teólogos, como por exemplo Rahner, fala da espiritualidade do futuro e diz que deve despontar uma espiritualidade comunitária, onde todas as pessoas se santificarão em comunhão. Ele afirma, houve uma vez na igreja, mas é preciso voltar aos primeiros cristãos, e não só, mas a Pentecostes, porque ali desceu o Espírito Santo. Ele diz, não se pode pensar que eram muitos místicos, um ao lado do outro, mas era uma só coisa. O Espírito Santo que os englobava todos, logo era uma espiritualidade coletiva, por modo de dizer. Era o Espírito Santo sobre um grupo, sobre todos. É o que diz Rahner. Também o Vaticano II fala continuamente da comunidade, da comunhão, que deve romper este algo na igreja.
fala 20 anos atrás, depois é necessário tempo para que as coisas se concretizem. Também Paulo VI diz, é o momento em que o grande santo, aquele que é venerado, colocado nos altares, deve ceder o lugar, embora permanecendo, a uma santidade de povo, de muitas pessoas juntas. Paulo VI já anunciava isto. A este ponto eu digo, então, a nossa é uma espiritualidade um pouco especial, temos que aprofundá-la e ver que diferença existe entre uma e outra. E antes eu me pergunto, mas existiram na nossa história sintomas de que estava irrompendo uma espiritualidade coletiva? Recordo que, diante da possibilidade de morrermos sob as bombas, na guerra, gostaríamos de ser enterradas todas juntas num único túmulo, com a frase, e nós acreditamos no amor. Este todas juntas dá a ideia da coletividade, não do indivíduo. Não é que eu pensava que era ser enterrada ali, a outra. Tratava-se de ser sepultadas, porque podíamos morrer de um momento para o outro. Depois, outra coisa. Já nos primeiros tempos, quando lemos no porão o testamento de Jesus, dali surgiu a nossa espiritualidade, que é justamente a da unidade, a unidade entre nós e a unidade com Deus. Também este é outro sintoma. Outros sintomas são aqueles, por exemplo, quando eu escrevo as primeiras cartinhas, onde falava da grande descoberta de Jesus no meio. Mas o que é unidade? É inexplicável, é inimaginável. E digo coisas maravilhosas sobre essa presença de alguém que está entre nós e que não percebemos. Digo, é Jesus, mas nem percebemos, porém já vivemos nesta atmosfera. Por que, depois de Pentecostes, surgiram as espiritualidades mais individuais e não reproduziram mais a primitiva vinda do Espírito Santo? Tudo nasce porque, a uma certa altura, também ao redor do cristianismo havia muito mundo, e estes cristãos mais fervorosos se retiravam. É a época dos anacoretas, que se retiram e rezam em solidão. E diziam frases que nós até não entenderíamos. Por exemplo, foge dos homens e te salvarás. Agora nós entendemos no sentido de que se alguém nos faz mal ou quer nos induzir ao mal, é preciso fugir. E como? Mas, em geral, nós ficamos no meio do mundo. Tudo teve raiz naquele período em que se afastaram e abraçaram um estilo de vida diferente. Hoje, ao invés, o Espírito Santo chama fortemente a caminhar na direção do homem, com o homem, junto com o homem. E também o nosso movimento, 20 anos antes do concílio, deu essa guinada em direção ao homem, sem saber nem mesmo o que estava fazendo. Que diferença existe entre estas espiritualidades que nasceram com os anacoretas e dali em diante e a nossa espiritualidade? Na espiritualidade individual existem exigências. Por exemplo, a solidão, o silêncio, se vestem de uma certa maneira, querem a clausura, as celas, separar-se do mundo, fazem muitas penitências, jejuns, flagelam-se, etc. Esta é uma outra coisa. Depois pronunciam votos, onde parece mesmo que tem valor sobretudo o voto, isto é, a parte ascética do voto, ou seja, a pureza, a pobreza, todas coisas santas, mas que estão cristalizadas assim. Depois fazem muitas orações, rezam muito. Já nós, o que fazemos? Quais são as nossas exigências em comparação a essas que enumerei como exigências da espiritualidade individual? Em vez da solidão, nós acolhemos os irmãos, nós amamos a companhia, amamos a unidade com os outros. Em vez do silêncio, nós amamos a palavra, e isso para tudo, senão pelo menos para difundir o ideal. Mas a palavra em tudo, para doar os nossos dons, aquilo que compreendemos. São Lourenço Justiniano diz que a maior glória que podemos dar a Deus é comunicar aquilo que Ele realiza dentro de nós, os dons que possuímos. Não sei como não entenderam isso antes. Também usamos a palavra para viver os instrumentos da nossa santidade coletiva, ou seja, na comunhão de alma, na comunhão da palavra é preciso falar, para fazer a hora da verdade é preciso falar, até mesmo para fazer o pacto, que é um ato diante de Deus, temos que dizê-lo a alguém, estou pronto a morrer por você. A palavra para nós é algo sagrado, falamos para anunciar o ideal, como podemos evangelizar se não anunciamos o ideal? Usamos sempre a palavra
palavra, não renegamos o silêncio. Se for necessário fazer silêncio, mortificar as palavras inúteis, por exemplo, é preciso fazer silêncio. Se estamos na missa e devemos ficar em silêncio, nós amamos o silêncio, não é que nós reprovamos tudo isso, mas acrescentamos algo. Ao silêncio acrescentamos a palavra. Jesus diz, retira-te no teu quarto para rezar. De vez em quando devemos nos retirar, ficar a sós. Não reprovamos a solidão, nós acrescentamos que além da solidão, acolhemos os irmãos. Como diz Padre Castellana, na nossa espiritualidade existe algo mais, que é a reciprocidade e chegar até a unidade. Porque pode existir um amor recíproco, mas não até a unidade, que quer que supõe também a unidade de pensamento. Na nossa espiritualidade, existem todas essas coisas, também a palavra. Nós sabemos que não devemos ser do mundo, mas ficar no mundo. A respeito do modo de se vestir, nós preferimos a roupa leiga. Por quê? Porque, é claro, Jesus se vestia assim, Maria. E também para não afastarmos o mundo por causa de uma roupa, mas para mantê-lo perto de nós. Fazemos as penitências que são necessárias, as que a Igreja indica. Se um certo dia devemos jejuar, então jejuamos. Não deixamos de fazê-lo. Por exemplo, as mortificações diante da televisão, de certas coisas do mundo, de certos instintos interiores, são sacrossantas e nós devemos mantê-las. Porém, existe uma penitência característica nossa que é o irmão. Todas as dificuldades que ele me provoca, devo saber superar e dizer, esta é a minha penitência, o meu Jesus abandonado. Devo abraçá-lo e superá-lo. A penitência típica da espiritualidade coletiva é o amor ao irmão, que nos traz, sim, o paraíso se houver a unidade, mas também o purgatório se não houver a unidade. Temos também todas as nossas orações, que já as vivíamos bem, e não são só individuais, porque a missa é dedicada ao mundo inteiro, rezamos por toda a igreja, porém são orações que fazemos mais sozinhos. Temos outras práticas que estou comunicando através dos colegamentos e são os instrumentos da espiritualidade coletiva. O pacto, a comunhão de alma, a comunhão da palavra, hora da verdade e todos os outros. Aquilo que é necessário numa espiritualidade coletiva é ter Jesus no meio e que esteja sempre presente. Se não temos Jesus no meio, somos como um monge que está fora do convento, que trai a sua espiritualidade e ainda que estivesse dentro com os dois pés, é como se estivesse fora. Jesus no meio para nós é indispensável no início e no fim da vida espiritual, porque nós devemos construir não só o castelo interior, também esse, porque é preciso a união com Deus e Deus está acima de tudo, mas também o castelo exterior, isto é, estabelecer Jesus no meio de todas as pessoas, de todos os grupos. Temos que construí-lo sempre para iluminar toda esta obra, que é a nossa obra de Maria, e para levar esta luz também ao plano da Igreja. Muitos bispos vivem este ideal e não estão inseridos nas estruturas da obra, estão fora delas. Porém, eles, vivendo este ideal entre eles e com o Papa, já tem Jesus no meio entre eles e com o Papa. Esse já é o castelo exterior que é a Igreja e não apenas obra. Se estes 700 bispos amigos praticam essa unidade com os seus na diocese entre eles, como agora vamos dizer a eles essas coisas, eis que existe também o castelo exterior como Igreja. Este é o nosso sonho. Tudo aqui. Troca de Papa, 14 de junho de 1980. Do colegamento, se tu queres, Senhor, também eu quero. Tudo adquira significado e valor.
O caminho coletivo que somos chamados a percorrer possui características que o distinguem dos caminhos mais especificamente individuais. Embora no cristianismo tudo tenha uma dimensão comunitária, coletiva, mas as diferenças permanecem. Para nós, por exemplo, tudo tem significado e valor no apostolado, no estudo, no trabalho, como também na oração e na atenção à santidade, se antes de tudo tivermos Jesus no meio com os irmãos, que é a norma das normas. Se cultivarmos continuamente essa presença com a mais completa comunhão espiritual, além da comunhão material entre nós. Se nos nutrirmos da Eucaristia e assim por diante, se caminharmos juntos na Santa Viagem. Isso, porém, dá origem a diferenciações dos caminhos espirituais preponderantemente individuais. Nesses últimos, por exemplo, para o cristão amar a Deus, é preciso que prossiga gradualmente, suba vários degraus, se encaminhe rumo à montanha da perfeição. O caminho coletivo, por sua vez, coloca o cristão logo no cume, no alto. É a presença de Jesus no meio de nós, acho, que o exige e impõe. Ele é o perfeito. Se se deve crescer, e se deve, é em intensidade, isto é, em fazer atos de amor bem perfeitos, cada vez mais frequentes, recomeçando sempre. Trata-se, portanto, mais de quantidade que de qualidade. No que se refere, por exemplo, à vontade de Deus, quando o Espírito Santo nos fez compreendê-la de maneira nova para que a vivêssemos, sugeriu-nos logo o modo perfeito de realizá-la: querer a vontade de Deus, assumir como própria a vontade de Deus. Portanto, não nos fez passar por vários degraus. Primeiro, resignar-nos à vontade de Deus, depois, aceitar a vontade de Deus, mesmo render-nos à vontade de Deus e, finalmente, querer a vontade de Deus. Colocou-nos logo no último degrau. Sabemos nós, naturalmente, se correspondemos e quantas vezes recomeçamos. De qualquer forma, foi essa a sugestão que o Espírito Santo nos deu. Não devemos tanto escalar a montanha da perfeição, mas, encontrando-nos já no alto, caminhar ao longo do cume das montanhas, até chegar ao sol, que é Deus, o céu. Essa é a nossa linha.